Era uma daquelas noites em que o ar parece mais denso, como se carregasse um peso invisível que pressiona os ombros da gente sem explicação. Eu estava hospedado em uma pousada no interior de Minas Gerais, uma construção antiga no alto de um morro, cercada por mata fechada dos dois lados e uma neblina que, à noite, cobria tudo como um cobertor mofado. Tinha ido para lá em busca de sossego, tentando fugir de uma sequência de dias estranhos que vinha vivendo em casa, mas parece que o que me seguia não se importava com distância. Porque logo na primeira noite, percebi que havia algo de errado com aquele lugar. Não era só o ranger do piso de madeira velha, nem o cheiro de cera antiga misturado com um perfume doce que não dava para identificar. Era outra coisa, um tipo de silêncio que parecia ouvir meus pensamentos. A dona da pousada era uma mulher pequena, muito magra, com olhos arregalados demais e uma voz que parecia sempre estar sussurrando, mesmo quando falava alto. Ela me colocou no último quarto do corredor, o mais afastado dos outros, dizendo que ali era mais tranquilo. E era mesmo, tão tranquilo que, por volta das 2 da manhã, quando fui beber água, percebi que não ouvia absolutamente nada. Nem o barulho dos grilos lá fora, nem o vento nas árvores, nem mesmo o som do motor da geladeira da cozinha. Tudo estava suspenso, como se o tempo tivesse parado, e foi nesse momento que ouvi um som vindo do quarto ao lado. Não era um barulho comum. Parecia uma respiração, mas não uma respiração humana. Era irregular, quase ofegante, e vinha acompanhada de um arrastar lento, como se algo estivesse se movendo pelo chão. Voltei para o meu quarto com o coração acelerado, tentando convencer a mim mesmo de que era só algum hóspede dormindo de forma barulhenta. Mas quando tentei voltar a dormir, vi a maçaneta da porta girar sozinha. Devagar, em silêncio. Ela não chegou a abrir, mas aquilo foi o suficiente para me deixar acordado até o dia clarear. No café da manhã, perguntei à dona da pousada quem estava no quarto ao lado. Ela me olhou por um instante longo demais antes de responder, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Aquele quarto está vazio desde o mês passado, disse, com um sorriso pequeno e um olhar que não sorria junto. Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas não fui, e talvez seja por isso que estou contando isso agora. Na noite seguinte, deixei meu celular gravando com o microfone ligado enquanto dormia. Coloquei sobre a cômoda, apontado para a porta. Queria provas de que eu não estava perdendo a sanidade. Dormi mal, tive pesadelos com corredores que não terminavam nunca, com portas que se abriam para o mesmo quarto em que eu estava. Acordei suando, com a sensação de que alguém tinha me tocado nas costas. Quando fui ouvir a gravação, senti um calafrio antes mesmo de apertar o play. Havia 3 horas de áudio gravado. Durante quase todo o tempo, só havia silêncio. Mas, às 3h13 da madrugada, uma voz surgiu. Baixa, rouca, como se estivesse dentro do meu quarto. Ela sussurrava meu nome. 3 vezes. E depois disso, dava para ouvir o som da cômoda sendo arrastada, e a gravação terminava ali. A partir da 3ª noite, comecei a perceber detalhes que antes não estavam ali. Uma rachadura no espelho do banheiro, no formato exato de uma mão. Pegadas de barro no chão do corredor, que iam até a porta do meu quarto e desapareciam ali. Um sussurro constante no final da escada, que eu só ouvia se ficasse em silêncio absoluto. Tentei confrontar a dona da pousada, mas ela apenas disse que a casa era velha, e às vezes, a memória dela se misturava com a dos outros. Eu não sabia o que aquilo significava, mas me soava como um aviso, ou uma confissão. Pensei em ir embora, mas não conseguia. Era como se algo me prendesse ali, como se eu tivesse deixado alguma parte de mim naquele quarto, ou pior, como se algo daquele quarto já estivesse dentro de mim. Na última madrugada antes de eu conseguir reunir forças para fugir dali, acordei com a porta do meu quarto escancarada e uma figura parada do lado de fora. Não dava para ver o rosto. Era como uma sombra mais densa que a escuridão ao redor. Ela não se movia, só me observava. Fiquei ali, paralisado, encarando aquele vulto imóvel. Não sei quanto tempo passou. Em algum momento, apaguei. Quando acordei, era manhã, e a porta estava trancada por dentro, como sempre. Mas o espelho estava limpo, sem rachaduras. As pegadas haviam sumido. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe. No gravador do meu celular, havia um novo áudio. Um sussurro que não era o meu. Uma voz grave, distante, dizendo apenas: "Agora você lembra." Saí da pousada naquela manhã sem olhar para trás. Nunca mais consegui dormir uma noite inteira desde então.
Voltei a morar na cidade, mas às vezes ouço passos no corredor de casa, mesmo morando sozinho. Já me peguei ligando o gravador por reflexo, esperando ouvir novamente aquela voz. Não sei se o que vi naquela pousada foi real, um eco de algo antigo ou um aviso de que há lugares onde o tempo não é como o nosso. Só sei que desde aquela viagem, comecei a ter memórias que não são minhas. Sonhos com rostos que nunca vi, gritos em línguas que não entendo. Às vezes, me pergunto, e se eu nunca tivesse saído de lá? E se aquilo que voltou no meu lugar não for exatamente eu? Você já teve a sensação de não ser mais quem costumava ser? Já acordou com lembranças que não são suas? Existe uma coisa sobre janelas que nunca me deixou em paz. Elas parecem convidativas durante o dia, mas quando anoitece, viram um tipo de espelho negro que devolve só o que a gente teme ver. Eu sempre tive essa sensação, desde criança. Mas foi só no ano passado, quando me mudei para um apartamento antigo no centro da cidade, que descobri que às vezes o que a gente vê refletido não é exatamente nosso reflexo. O prédio tinha 4 andares e cheirava a tinta velha e madeira molhada. O zelador parecia mais uma sombra do que uma pessoa, e os vizinhos raramente saíam de casa. Mas o apartamento era barato, e eu estava desesperado por um lugar só meu. Demorou 3 noites para que a janela da sala começasse a me observar de volta. No começo, era apenas uma sensação, como se algo me encarasse pela vidraça. O vidro nunca estava embaçado, mesmo nos dias frios, e sempre refletia algo um pouco fora do lugar. Uma cortina que se movia sem vento, um vulto que parecia surgir quando eu desviava o olhar. Tentei ignorar, convencer a mim mesmo de que era só paranoia causada pelo cansaço. Mas na 4ª noite, quando voltei do trabalho, encontrei a janela entreaberta. Eu nunca a deixava assim. Tranquei, fechei as cortinas e deixei a luz acesa a noite inteira. Acordei às 3 da manhã com o som de alguém batendo do lado de fora do vidro. 3 batidas secas. Quando criei coragem para olhar, não havia ninguém lá, só o meu reflexo. Ou, pelo menos, algo que parecia comigo, mas sorria de um jeito que eu não reconhecia. As coisas pioraram rápido depois disso. Comecei a ouvir sussurros perto da janela. Não eram palavras claras, mas uma mistura de sons, como se alguém sussurrasse bem próximo do vidro com a voz abafada por algo pesado. Uma noite, enquanto tentava dormir, senti a temperatura cair bruscamente, mesmo com todas as janelas fechadas. O som dos sussurros aumentou, como se várias vozes estivessem tentando me alcançar ao mesmo tempo. Acendi a luz da sala e encontrei pegadas molhadas no chão, vindas da direção da janela. Mas do lado de fora havia apenas o vão do prédio, uma queda de mais de 10 metros até o concreto. Não havia como alguém estar ali. Comecei a registrar as noites. Anotava os horários, os sons, os detalhes. Descobri um padrão. Sempre às 3h13, a janela fazia um leve estalo, como se tentasse se abrir. E era sempre na mesma noite da semana, 4ª-feira. Em uma dessas madrugadas, decidi ficar acordado, observando. Às 3h13 em ponto, vi o reflexo no vidro se mover antes de mim. Ele virou a cabeça levemente para a esquerda enquanto eu permanecia parado. Depois, piscou com um olho só, o esquerdo, e, nesse momento, senti uma tontura absurda, como se eu tivesse sido puxado para fora do meu próprio corpo. Quando me recuperei, a janela estava aberta novamente e minha respiração saía em forma de vapor, mesmo estando no auge do verão. Levei o caso para o zelador. Não falei da parte sobrenatural, só mencionei que alguém poderia estar tentando invadir pela janela. Ele me encarou por alguns segundos, depois soltou um "então você é o do 302 agora" e voltou a varrer o chão como se nada tivesse sido dito. Não consegui arrancar mais nada dele. No fim daquele dia, encontrei embaixo da porta um envelope pardo sem remetente. Dentro, apenas uma folha amarelada, com uma anotação à mão: "Não olhe quando ele estiver sorrindo." Nenhuma explicação, nenhuma assinatura. Depois disso, comecei a evitar os reflexos. Tampei os espelhos, cobre a televisão desligada, evitei até mesmo o visor preto do micro-ondas. Mas a janela não dava para tampar completamente. E ele sabia disso. Na 4ª-feira seguinte, cometi o erro de encarar de novo. Às 3h13, acordei sentindo que alguém estava no quarto. Corri até a sala e a luz já estava acesa. Eu tinha certeza de que havia deixado tudo apagado. A janela estava fechada, mas no reflexo, o quarto aparecia escuro. Havia uma figura lá, parada atrás de mim, imóvel. Quando me virei, não havia ninguém.
mas o reflexo permanecia, como se o vidro ainda estivesse captando uma realidade diferente da minha. Fiquei paralisado, assistindo a mim mesmo sendo observado por algo que eu não via de verdade. E pela primeira vez, vi a coisa sorrir com todos os dentes. A expressão era tão desumana que não parecia mais comigo. Era como se o reflexo tivesse esquecido que precisava se comportar como meu espelho. Depois daquela noite, fui embora. Deixei o apartamento com as luzes acesas, a porta trancada e a sensação de que tinha deixado algo inacabado lá. Mas de vez em quando, em vidros de ônibus, vitrines de lojas, até no reflexo da água parada, vejo aquele sorriso surgir por um segundo, como um erro de transmissão, uma interferência em algo que deveria ser estático. Tenho medo de um dia não reconhecer mais o meu próprio rosto. Medo de descobrir que aquele reflexo, na verdade, é o original. E eu, sou só uma repetição torta. Você já se sentiu assim? Já teve a sensação de que seu reflexo sabe mais do que deveria? Eu ainda não consigo tirar da cabeça aquela noite. Sabe quando algo não se encaixa, mas você não consegue identificar exatamente o que? O tipo de sensação que vai crescendo em você, como um peso nos ombros, até que tudo o que você quer é fugir, mas não sabe para onde. Foi assim que me senti. Aquela casa, não sei bem como explicar, mas ela parecia mais viva do que qualquer lugar que eu já tenha estado. E naquela noite, ela se fez ainda mais presente. Algo estranho, algo que não estava ali antes, algo que eu, talvez, tenha convidado sem perceber. A história começa alguns meses atrás, em uma tarde abafada de setembro. Eu tinha acabado de me mudar para um bairro distante, afastado da cidade. Era uma região tranquila, quase bucólica, mas, como tudo no que diz respeito ao desconhecido, essa aparente calma escondia algo mais profundo. A casa em que me mudei estava ali há décadas, e o proprietário, um homem idoso que quase nunca era visto, parecia ter o objetivo de manter tudo o mais intacto possível. De algum modo, me senti atraída por ela, embora não fosse exatamente o tipo de lugar que alguém escolheria para começar uma nova vida. Mas eu estava em busca de algo novo, e isso era suficiente para justificar a decisão. No começo, tudo era normal. Ou, pelo menos, tão normal quanto se poderia esperar. Eu acordava, trabalhava e passava o resto do dia em minha rotina de sempre. No entanto, logo começaram a acontecer pequenas coisas que eu preferia ignorar. Sons à noite, como passos suaves, vindos de um andar superior. Barulhos de portas rangendo, mas eu estava sozinha. No começo, achei que fosse a casa se ajustando, o som das madeiras antigas. Todos os edifícios têm seus próprios ruídos, pensei. Até que uma noite, depois de uma semana de noites inquietas, algo me acordou. Não sei bem o que era, mas uma sensação de aperto no peito me fez pular da cama. Fui até o corredor e olhei para o topo da escada. Havia algo, não visível, mas sentível. Uma presença que, mesmo à distância, fez meu coração acelerar. Essa sensação foi crescendo, como se a casa estivesse, de alguma forma, tomando conta de mim. A cada dia que passava, mais difícil se tornava ignorar o que estava acontecendo. Às vezes, eu sentia que alguém me observava, mas não havia ninguém. Outras vezes, ao entrar em um cômodo, parecia que ele estava diferente. Mais frio, mais sombrio. Eu não sabia se estava ficando louca ou se realmente havia algo estranho acontecendo ali. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, em particular, eu não conseguia dormir. Era como se algo estivesse me chamando. Eu me levantei da cama e fui até a sala, onde a janela estava entreaberta. O vento estava forte e fazia as cortinas se moverem de forma errática, como se dançassem sozinhas. Mas não era o vento que me assustava. Era a sensação de que alguém estava ali, atrás de mim, esperando. Quando me virei, algo me pegou de surpresa. Não era alguém, mas sim, algo. Não conseguia definir o que era, mas algo na energia da sala tinha mudado completamente. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que não estava sozinha. O ar parecia mais denso, mais pesado, e eu não podia mais respirar direito. Então, uma sombra apareceu na minha visão periférica, uma figura que se movia de forma lenta, mas constante, no canto da sala. Não havia som, não havia ruídos, apenas a presença de algo ali, algo que não era humano. Eu tentei me mover, correr, mas as pernas não respondiam. O medo me paralisou de tal forma que só pude observar. A sombra se aproximava, mas não fazia nenhum gesto agressivo. Era como se estivesse apenas observando.
Quando finalmente consegui me mover, a figura desapareceu, mas o medo permaneceu. A casa estava silenciosa novamente, mas eu não conseguia mais ignorar o que tinha visto, o que tinha sentido. O que era aquela presença? O que ela queria de mim? Eu procurei explicações, mas ninguém sabia de nada. O antigo proprietário, que nunca falava sobre a casa, simplesmente se foi antes de eu conseguir perguntar. Comecei a pesquisar sobre o lugar e encontrei alguns relatos antigos, sobre desaparecimentos, pessoas que haviam se perdido ali, e sobre como os moradores anteriores sempre pareciam sair apressados, sem explicação. Mas nada que explicasse o que estava acontecendo comigo. Eu deixei a casa meses depois. Mas o que aconteceu naquela noite, a sensação daquela presença, ainda me persegue. Talvez tenha sido um pesadelo, ou talvez tenha sido algo real. Eu não sei. Ninguém sabe. O que aconteceu naquela casa, e o que ainda pode estar lá, permanece um mistério. E o pior de tudo é que, mesmo depois de tanto tempo, não consigo me livrar da sensação de que, de alguma forma, a casa ainda está esperando. Você já teve a sensação de que algo está ali, mesmo quando você não pode ver? Eu ainda tenho. E a pergunta que me faço, constantemente, é: será que eu fui a última a sair de lá? Eu nunca entendi o que aconteceu naquela noite. E, honestamente, tenho medo de tentar entender. É como se a minha mente tivesse se desconectado de algo real. Em seu lugar, tivesse ficado uma lembrança estranha e distorcida do que realmente aconteceu. Às vezes, o que vejo nas minhas lembranças não parece ser meu. Como se o tempo e o lugar tivessem sido manipulados. Como se houvesse algo mais, algo que não estava visível. Eu lembro do cheiro, o som abafado, o frio que tomava conta do meu corpo de uma maneira que não era normal. Por mais que eu tente, a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. O que aconteceu ali? O que realmente aconteceu naquela casa? Não sei, e acho que nunca saberei. Foi em uma daquelas noites quentes de verão, em uma casa isolada no fim de um bairro antigo, onde as ruas não eram mais pavimentadas e as construções já pareciam ter sido esquecidas pelo tempo. Eu estava lá, sozinha, cuidando da casa de um amigo que precisava se ausentar. Não era um lugar que eu escolheria para passar a noite, mas a ideia de ficar em um lugar isolado, com a janela aberta para a escuridão, parecia atraente naquele momento. Só que aquela casa tinha algo que estava me deixando estranha desde o começo. O ambiente era pesado, como se a própria madeira das paredes respirasse junto com você. Mas não pensei muito nisso, e, talvez, tenha sido esse o meu erro. Nos primeiros minutos após a chegada, tudo parecia normal. Eu estava com o celular nas mãos, tentando distrair a mente, ouvir música, qualquer coisa. Mas depois que a noite foi se aprofundando, algo começou a mudar. O ar ficou mais espesso, como se a casa estivesse absorvendo a energia ao seu redor. Não eram apenas os estalos das madeiras, nem os sussurros ao longe, que poderiam ser atribuídos ao vento. Havia algo em cada canto, algo em cada movimento do meu reflexo no espelho, como se ele não fosse o meu. Eu tentava convencer a mim mesma que era apenas a imaginação, mas, com o passar das horas, eu comecei a perceber que não estava mais sozinha. Era uma sensação sutil, mas constante. E em algum momento, eu comecei a escutar passos, leves, mas constantes, vindo do andar de cima. Quando me levantei para verificar, a casa estava em um silêncio absoluto. Eu andei pelos corredores, olhando para os cômodos vazios, e até parei para cheirar o ar, como se algo pudesse ter mudado, mas nada. O silêncio continuava. Foi quando entrei no quarto de onde vinham os passos. O chão estava frio, e as sombras estavam mais densas, mais profundas. Olhei para os cantos e não vi nada, mas, por um momento, eu senti, como se alguém estivesse ao meu lado. Era como se eu estivesse sendo observada, mas sem ver ninguém. E então, ouvi um sussurro suave, baixo, quase como se alguém estivesse dizendo o meu nome. Eu não estava sozinha. Eu sabia disso agora. E a pior parte era que, por mais que eu quisesse correr, meus pés não se moviam. De repente, uma figura apareceu. Não uma pessoa, mas algo que não parecia ser humano. Era uma sombra que se movia lentamente, mas com uma presença forte o suficiente para me paralisar. Era como se o ar tivesse se tornado mais denso ao redor de mim, e, por um instante, o tempo parou. Eu não conseguia respirar, não conseguia me mexer. Só observava. A sombra se aproximou ainda mais, e, quando estava a poucos metros de mim, eu vi algo que nunca vou esquecer: seus olhos.
Não eram olhos humanos. Eram como brechas na escuridão, vazias, sem fundo. Um olhar que parecia te consumir, te devorar, mas sem fazer um único movimento. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. O que aconteceu a seguir? Bem, eu não sei. Eu acordei no sofá da sala, horas depois. Mas algo havia mudado. O relógio marcava a mesma hora em que eu havia adormecido, mas o ambiente parecia diferente. As sombras pareciam mais profundas, e o ar estava mais frio. Eu não conseguia mais ficar ali, não conseguia mais olhar para os espelhos sem ter a sensação de que não era eu refletida neles. Fui embora, apressada, sem olhar para trás. Quando meu amigo voltou, ele perguntou como tinha sido a estadia, mas eu não consegui dizer nada. Não sabia o que dizer. Como poderia explicar que algo ali não estava certo? Que algo estava me observando? Ele nunca acreditou em nada disso, claro, e a casa foi vendida logo depois. Mas eu nunca mais voltei para aquele bairro. E nunca mais consegui ficar sozinha em um lugar tão quieto. E agora, me pergunto, o que realmente aconteceu naquela casa? O que era aquela presença? E o mais importante, por que eu ainda tenho a sensação de que ela está esperando? Talvez a casa tenha ficado para trás, mas há algo que eu carrego comigo. Algo que não se foi. Eu ainda sinto os olhos me observando, em cada espelho, em cada sombra. E se eu estiver sendo observada agora, por você? Ou será que estou apenas me lembrando de algo que nunca aconteceu? A verdade é que, até hoje, não sei se aquilo foi real, se eu fui vítima de uma mente perturbada ou se o que eu vi ali estava mais perto do que chamamos de sobrenatural. Você já teve a sensação de que algo permanece, mesmo depois que você se vai?